Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da nação de Israel. E eu quero falar a respeito do segredo da prosperidade judaica. Quero falar, sobre essa nação que começou, que nasceu com Abraão, quando Deus tira ele da terra, de Ur dos Caldeus e manda ele para uma terra que ele falou assim: olha, vai para a terra que eu te enviar, onde eu vou te mandar, e eu farei de ti uma grande nação. E nelas serão benditas, e através delas serão benditas todas as nações da terra. Então nós sabemos que da nação de Israel veio o Messias, Jesus Cristo, e Jesus Cristo ele veio para morrer no lugar, de toda a humanidade, no nosso lugar, no lugar de todos nós. Então, através da nação de Israel, são benditas todas as nações. E nós sabemos que também o povo judeu, ele sofreu muita perseguição. Ele foi muito perseguido. E até hoje existe aí no mundo o antissemitismo, que é a perseguição aos judeus. E o inimigo, ele entende muito a palavra. Ele sabe mais do que nós. Ele conhece a palavra mais do que nós. A palavra de Deus fala que ele teme e treme diante de Deus. Ele é um crente que ele crê, ele sabe perfeitamente que quem é Deus e com quem ele está lidando e até mesmo o destino dele. E por causa disso, ele ataca tanto a nação de Israel, porque a nação de Israel é uma nação profética. É uma nação que nós costumamos dizer que ela é o relógio escatológico de Deus. As grandes profecias, elas estão viradas, vão acontecer ali em Israel. O domínio do anticristo em Israel, ao próprio milênio, de lá que Jesus vai governar 1000 anos. Então nós temos muitas profecias ainda para se cumprir nessa nação. Então tudo que o inimigo queria era varrer Israel do mapa, E a nação de Israel, ela passou por grandes situações, como a escravidão no Egito, depois o cativeiro babilônico. Quando eles voltam para a terra deles, eles voltam, mas eles não voltam como uma nação livre. Eles voltam, mas sob o domínio da Média Pérsia, depois eles passam pelo domínio grego, depois pelo domínio romano. Quando Jesus Cristo ele nasce, estavam sob o domínio romano. E 70 anos depois de Cristo, há uma rebelião e eles acabam sendo dispersos, que nós chamamos de diáspora. Eles são dispersos por vários países do mundo e perderam então a sua pátria, perderam a sua nação. E passa a ser um povo agora que em muitos lugares, eles, se você vê a história de Israel mesmo, eles são muito rejeitados, muito perseguidos em toda a Europa, até que vem o Holocausto. E até hoje a gente vê esse antissemitismo aí no mundo. O mundo está cheio do antissemitismo. E o que acontece? E eles nasceram como nação, mais ou menos 76 anos. Tem mais de 76 anos. Em 1948, a ONU declarou, então, o Estado de Israel, que para os palestinos não é, eles chamam lá de ocupação israelense, eles não aceitam lá como um Estado. E por isso eles vivem naquela briga lá, vivem brigando entre si. Mas nós sabemos que, como muitas profecias, elas estão ligadas a Jerusalém. As profecias estão ligadas àquela nação. E o segredo de Israel é um segredo mesmo, que Deus peleja por eles. Deus peleja por eles. Deus guerreia as guerras deles. Apesar de, muitas vezes, eles terem virado as costas para o Senhor nunca virou as costas para Israel. Por amor a Ele próprio, por amor ao nome dEle, por amor às profecias que Ele falou que era de lá que nasceria o Messias. E tudo que estava relacionado no Velho Testamento em relação ao nascimento, aonde que Jesus ia nascer, tudo aconteceu assim, milimetricamente. Da forma que os profetas profetizaram, aconteceu. Os profetas profetizaram a cidade que ele ia nascer, os profetas profetizaram que ele ia nascer da Virgem, os profetas profetizaram a morte dele. Isaías, então, 53 fala exatamente a morte dele, o salmista Davi fala sobre isso. Nós vamos ver tantas profecias a respeito do Messias, e todas elas se cumpriram claramente.
né? Fala sobre até mesmo o retorno dele, né? Abacuque fala sobre o retorno dele. E outros profetas também. Então a nação de Israel, ela sempre foi luz para os gentios. É olhar para Israel e enxergar o milagre de Deus. Você só não enxerga o milagre de Deus se você não quiser. Porque se você olhar para uma nação que, se nós olharmos para muitas nações daquela época, como os filisteus, não existe mais, como os heteus, como os fariseus, como os jebuseus, muitas nações não existem. A maioria deles, que existia na época deles, não existem mais. Mas a nação de Israel, apesar de ter passado por tudo isso, eles não perderam a sua identidade, eles não perderam a sua cultura, eles não perderam a sua língua. Imagina, todo esse tempo, né, de sofrimento, de investida do inimigo para eles deixarem de existir, eles permaneceram. E interessante, quando nós vamos falar sobre a prosperidade deles, prosperidade ela é uma coisa que abrange, né, todas as áreas, área financeira, área da saúde, área familiar, área dos negócios. A prosperidade ela abrange todas essas áreas. E quando nós olhamos para o mundo, a gente vê como que o judeu ele contribuiu para a ciência, para a tecnologia, para as questões de informações, como que os judeus eles contribuíram. Existem mais ou menos no mundo 20 milhões de judeus. 20 milhões. Eles são 0,2% da população mundial. Então, ou seja, eles são uma população muito pequena perto da população mundial. E dessa pequenez, né, numérica, 11% são de bilionários no mundo. Os grandes descobertas, muitas delas, foi feita por judeus. Nós vamos pegar aqui Karl Marx. Ele era um filósofo, economista, historiador, sociólogo, teórico político. Era de família dele de origem o quê? Judaica. Os pais eram judeus. Aí quando nós olhamos para Wall Street, a chave, né, da economia americana está na mão dos judeus, porque foram eles que fundaram ali o Wall Street, as bolsas americanas. Spielberg, de família judaica, né, no cinema. Albert Einstein, ele nasceu na Alemanha, mas ele é de família judaica. Spielberg também de família judaica. O Mark Zuckerberg, né, um dos fundadores aí do Facebook, de família judaica, da Áustria, da Alemanha e da Polônia. O Iri Levine, um dos criadores do Waze, empreendedor israelense, ele vendeu o Waze para o Google por mais de 1 bilhão. O Larry Page, que comprou o Google, um dos cofundadores, né, do Google, ele também é de pai judeu. Se você olhar lá, vai falar que ele é norte-americano, mas os pais são judeus. Eles têm uma ideia, então a gente vai vendo assim, as grandes mentes, né? Freud, né? Ele era o que? Um médico neurologista importante, psicanalista. Ele é o que? Também, os pais eram de origem judaica. Ele é de origem judaica, os pais eram judeus, os ancestrais dele eram judeus. Então, nós olhamos assim, isso aqui só alguns que eu peguei, tem muito mais. Eles têm muitos prêmios Nobel, apesar de ser uma nação que nasceu outro dia, eles já têm vários prêmios Nobel. E aí, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que eles têm uma ideia bem diferente da nossa com relação à riqueza e pobreza. Aí, nós associamos a pobreza à humildade. Nós achamos que rico é soberbo, que pobre é humilde. Isso não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem até um provérbio, o provérbio 13, versículo 11, que ele fala assim, eu acho muito interessante. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Não é o versículo 11, não. É 13, 7. 13, versículo 7. Fala assim, ó. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. Ou seja,
Tem muito pobre que é soberbo. Tem muitas pessoas que moram na rua. Eu já fui fazer trabalho com morador de rua. Tem muito morador de rua que é extremamente soberbo. Extremamente soberbo. E tem pessoas que são ricas e que são muito humildes. Que são muito simples e que não fica também contando nenhuma vantagem. Então, essa questão de riqueza não está ligada à classe social. Está ligado muito, né, à mente da pessoa mesmo, ao temperamento, ou às vezes até mesmo traumas que a pessoa tem, né? E por isso fala, muitos pobres que se fazem de rico, mas na verdade não é rico, né? Não é rico nem financeiramente e nem emocionalmente. Porque quando a gente é resolvido e tem um equilíbrio emocional, a gente é a gente. A gente não nega a nossa identidade. Eu sou eu e pronto, acabou. A gente se mostra quem nós somos. Mas quando a pessoa ela tem um problema de identidade ou ela tem um problema de equilíbrio emocional, ela sempre vai colocar uma máscara, ela vai sempre ter uma fuga e fingir ser quem ela, na verdade, ela não é. Isso aí a gente trata, né, nas questões emocionais. Mas hoje a gente está falando sobre a questão da nação de Israel, da prosperidade que esse povo tem. Então, a palavra bênção em hebraico, ela significa brahá. Brahá significa, né, conceder poder e autoridade para ser bem-sucedido. Então, quando Deus estava dizendo assim, que estava abençoando alguém, Ele estava concedendo poder e autoridade para aquela pessoa ser bem-sucedida. E o Senhor já nos abençoou. A palavra de Deus fala em Efésios 1:3 que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Ou seja, Abrahá já está sobre nós. O Senhor já nos concedeu poder e autoridade para ser bem-sucedidos. E às vezes a gente não é bem-sucedido pelas nossas crenças limitantes, ou às vezes a gente não é bem-sucedido pela questão que a gente vai falar aqui de algumas coisas que estão ligadas a essa prosperidade que a gente não faz. Ok? Dinheiro no hebraico é a palavra kesef. E kesef, ela tem três letras hebraicas, que tem um significado que vai dizer o que é o dinheiro. Ó, pra você ver, a palavra kof, que é o K, o nosso K, kof, cada letra, ela tem conceito, não é palavra, é letra, desculpa, é letra, né? Então, a palavra kesef, que é dinheiro, é formada no hebraico por 3 letras, que é a letra K, a letra S e a letra F. No hebraico não tem-se vogais, tá? Então, é K, S e F, kasef. Kasef, então são 3 letras hebraicas, 3 letras, né? É a letra Kof, a letra Samer e a letra Pei. Cada uma tem vários conceitos, mas o conceito, por exemplo, da letra Kof é mão, ação, alimento e poder. Porque a nossa mão, ela sempre vai estar tendo o quê? Uma ação, né? E também essa ação pode nos gerar alimento, poder e potencial. Olha quanto significado tem só essa letra K. A letra, que é a letra Kof, né? A letra Samer, ela tem um conceito de apoio, envolver e movimento. A letra Pei é a letra que a gente fala que é a letra da boca, da comunicação e da palavra. Então, traduzindo, né, para nós, dinheiro no hebraico dinheiro existe para gerar ação e alimento, que é a letra Kof. Prover apoio, né, que é a letra Samer. Comunicação, que é a letra Pei, que é a letra da boca, comunicação. Então, o dinheiro existe para gerar ação, alimento, prover apoio e comunicação. Quanto mais você fala, eu não tenho dinheiro, mais isso irá acontecer. Porque uma dos conceitos da palavra é comunicação. E aí, desde que o homem ele foi criado imagem e semelhança de Deus, o que Deus fez? Ele também nos deu o quê? O poder de criar com as palavras. Dentro da Bíblia, você vai ver que a mentalidade bíblica é digo fraco, eu sou forte. Né? O conceito da Bíblia é tudo posso naquele que me fortalece.
Paulo ele fala, quando eu penso que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Olha o conceito diferente, né, do nosso conceito. Então, tem 5 princípios bíblicos que eu vou estar falando aqui a respeito dessa prosperidade, dessa bênção, desse poder de conceder, né, esse brahá, que é poder, que é conceder poder para você ter autoridade para ser bem sucedido em todas as coisas. Primeira coisa, tá aqui em Provérbio 13, o verso 4 fala assim, ó: alma do preguiçoso deseja e coisa alguma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Olha agora o 22, diligente, presta atenção, a alma do diligente engorda, mas o preguiçoso, né, ele deseja, ele sonha, ele quer, mas ele não tem a ação, né, aí não tá de acordo com o conceito do dinheiro, né? Da palavra Kesef. Porque a primeira coisa que ele vai gerar é ação. O preguiçoso, ele sonha, ele coloca na sua alma os desejos, mas ele tem a preguiça, ele não transforma o desejo dele em ação. Ele não tem a ação de fazer. Ele sonha, mas ele não age. E aí, no 22, 29, fala assim: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Diligente, a palavra diligente significa aplicado, zeloso, cuidadoso. Ou seja, a palavra zeloso, diligente, significa aquele que faz com excelência. Deus fez para nós um mundo com excelência. Porque imagina, Deus ia criando as coisas, ia falando assim, é bom, é muito bom. Imagina o que é ser bom no conceito de um Deus perfeito, de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que é soberano, que é magnífico, que é, né, não temos nem palavras assim no nosso dicionário para descrever a grandeza de Deus. E nessa grandeza dele, ele dizia, é bom, é muito bom. Então ele fez tudo para nós com excelência. Quando nós olhamos tudo que há de bom nesse mundo, infelizmente o homem está estragando as coisas, mas foi feita com excelência para mim e para você. Então Deus está dizendo que o diligente é aquela pessoa que faz as coisas com excelência. Nós podemos ver o exemplo de Daniel. Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia, ainda muito jovem, mas ele usou tanta sabedoria e tanta excelência que ele chegou a ser o quê? Um governador na Babilônia. Babilônia, que era um império mundial. Nós não estamos falando de Brasil, de Estados Unidos, nós estamos falando de um império mundial da época. Era Babilônia. Ele foi uma das pessoas mais importantes na época de Daniel dentro do governo da Babilônia. Tanto que levantou, né, aquela inveja dos outros governadores ali, dos outros comandantes de outras províncias, que eles começaram a perseguir Daniel. Né? Perseguir Daniel de tal forma que eles falaram assim, olharam conta, olharam toda a vida dele, não acharam nada. Falou, olha, nós só vamos achar alguma coisa nele se formos olhar na lei do Deus dele. E aí eles criaram aquela lei que durante 30 dias só podia adorar o imperador, né, da Babilônia, o rei da Babilônia, que era o rei Dario na época. E aí, Daniel, mesmo assim, Daniel continuou orando ao Senhor, porque maior do que qualquer rei é o nosso Deus. A lei de Deus está acima da lei de qualquer homem. E aí ele é lançado na cova dos leões, mas o Senhor o livra. Porque ele era o quê? Ele era excelente. Ele era um excelente servo de Deus, mas também ele era um excelente empregado ali no governo da Babilônia. Então nós temos que entender, será que nós temos feito com excelência? Segunda coisa, 22:1, Provérbio 22:1 fala assim, ó: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. A graça, né, é o favor imerecido. Glória a Deus, né? É por ela que nós fomos salvos. Claro que nós não merecíamos coisa alguma. Mas a graça de Deus, a palavra de Deus fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é por essa graça, está falando que essa graça, ela vale mais do que toda a riqueza, do que o ouro. Mas fala assim, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas.
É aquilo que eu falei, às vezes a pessoa ela é muito rica, mas ela não tem um bom nome, ela não tem uma boa reputação, ela não tem bons amigos, porque ela tem uma má reputação. E às vezes a pessoa é pobre, mas se ela tiver uma boa reputação, ela tem uma credibilidade tão grande que as portas se abrem para ela por causa da sua reputação. Então, reputação é muito, muito importante. O bom nome é muito importante. É muito bom, muito importante que as pessoas digam, olha, fulano é uma pessoa honesta, uma pessoa fiel, é uma pessoa diligente, faz com excelência. Então, isso aí é tudo muito importante. Então, as pessoas, né, elas precisam acreditar o quê? Na nossa palavra. Se você falou que vai fazer, faça. A própria Bíblia diz assim, a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Não tem esse negócio de meio termo, não. É sim, sim ou não, não. Então, se você falar o que vai, vai mesmo. Se você fala, agora, pense bem antes de falar, porque a própria palavra de Deus fala que Deus, ele não se agrada de voto de tolo, que é melhor você não votar do que votar e não cumprir. Então, é melhor você ficar calado do que você falar que vai fazer e não vai fazer, e não fazer. Então, tenha esse cuidado com o seu nome, esse cuidado de ter uma boa índole, uma boa reputação. Outra coisa, é o Provérbio 15, 22, também que fala sobre essa questão. São tudo questões que são muito importantes, que vêm dentro do princípio bíblico para que você seja próspero, para que possamos ser prósperos. É o 15, 22, fala assim, olha, onde não há conselho, os projetos saem vãos, ou seja, não vão à frente, né? Onde não há conselho. Mas com a multidão de conselhos se confirmarão, né? Na multidão de conselhos há sabedoria. Tem outro provérbio que fala isso. O que é isso? Busque mentores, pessoas que já passaram por aquele caminho que você vai passar. Alguém com experiência para te ministrar, né? É preciso o quê? Investir tempo. É preciso aprender. Eu vou investir meu dinheiro nisso. Então vai lá aprender primeiro sobre esse negócio. Não investa o seu dinheiro no escuro, em coisa que você não sabe se vai dar certo. Não é mesmo? Então seja diligente, seja zeloso, tenha uma boa reputação e busque mentores. Busque aprender. A gente só pode ensinar aquilo que a gente aprendeu. Então aprenda. Não, né? Tem muitas pessoas que eles querem ensinar aquilo que eles nunca aprenderam. Não tem como. Então busque mentores. Busque pessoas que já trilharam aquele caminho que você vai trilhar ou que você está trilhando. Porque isso é sabedoria. E o próprio provérbio fala que a sabedoria vale mais do que riquezas. Vale mais do que prata e ouro. A sabedoria abre portas aonde, né? Outros já tentaram e não conseguiram. Então tem tudo isso. Então nós podemos ver, olha para você ver, Josué ele foi mentoreado por Moisés, Paulo por Barnabé, os discípulos por Jesus, Eliseu, né, foi mentoreado por Elias. Então a gente sempre vê isso. E também eu quero ler mais um texto aqui em Provérbios 13, 18. Nós estamos lendo tanto provérbio foi escrito pelo homem mais rico do mundo, até hoje. Não existe um homem rico como houve Salomão, não. Na época de Salomão, as pratas, a palavra de Deus fala que prata era como pedra. Já viu esse monte de pedra no meio da rua? Era a mesma coisa, era prata naquela época. Ele recebia toneladas de ouro, ouro de Ofir, o ouro mais fino, mais puro que existia. Toneladas de ouro por ano. Então, nós estamos ouvindo o conselho desse homem que foi também o homem mais sábio do mundo e o homem mais rico. E aqui está falando Provérbios 13, 18, olha o que ele fala. Pobreza e afronta virão aos que rejeitam a correção, mas o que guarda a repreensão serão venerados. Ou seja, se você vê que não tem esse negócio de mimimi não, sabe? Às vezes você tá fazendo errado ou tá indo no caminho errado, e se alguém te corrige, você tem que agradecer. Se a pessoa, você tá indo no caminho de morte, a pessoa te adverte, você tem que agradecer. Não tem que ter esse negócio de mimimi não. No meio dos judeus não tem esse negócio de mimimi não. Deus corrige aquele que ele ama. Nós temos que entender que o pai, ele tem que colocar limite no filho e que o filho precisa de correção. Então isso é uma coisa
Muito importante, porque correção ela produz frutos pacíficos o quê? De justiça. Então, às vezes você perde uma oportunidade, porque ai, fiquei ofendido. Não tem nada disso não. Tem que ficar se ofendendo porque alguém te fez uma correção de algo que você vai crescer com aquilo. Cresça com isso, cresça. Então, a prosperidade, ela tem esses princípios. E tem o princípio o quê? Da generosidade. Os maiores filântropos do mundo são os judeus. Os judeus milionários. Por quê? Porque Deus ensinou isso. Aqui em Provérbios 11, não, é o 11:25. Fala assim, a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ou seja, você deu, você vai receber. No reino de Deus, é dando que se recebe. É tão interessante, né? É totalmente contrário, é um paradoxo, né? Com o nosso mundo. Nosso mundo, quanto mais você guarda, mais você tem. Lá não, quanto mais você dá, você tem. A palavra de Deus fala que Deus dá semente ao semeador. Agora, se você engole a semente, o que você vai fazer com a semente? Você não plantou ela? Se você não planta a semente, como que você quer ter um retorno dessa semente? Você só come? Você só come a semente. Então, você nunca vai ter nada para você colher também. Então, ele está dizendo isso. E o que acontece? O Senhor ensinou isso para os judeus. Ensina isso dentro da Bíblia para nós. O ano sabático, eles não podiam plantar. Porque tudo que nascesse no campo era para os pobres. Tudo que nascesse era do pobre. Se eles estavam fazendo a colheita, tudo que caía no chão, eles não podiam pegar. Passou ali as pessoas colhendo, né, os trabalhadores colhendo, né, seja lá o que fosse que estivesse colhendo, uma soja, seja lá o que for. Os grãos que caíam no chão, vinha o pobre colhendo. Eles podiam colher. Era lei. Deus deu isso como lei para a nação de Israel. Então, há várias leis, né? Leis que para não oprimir o pobre. Havia a lei do ano do jubileu, em que se a pessoa vendeu a terra dele por necessidade, porque ele estava em aperto financeiro, no ano do jubileu, a terra voltava para o seu dono. Não havia aquela questão de vender a terra definitivo, não. Era como um arrendamento. Né? Se faltava 40 anos para o ano do jubileu, a terra tinha um preço. Se faltava 10 anos para o ano do jubileu, a terra tinha outro preço. Por quê? Porque eram os anos que ela seria utilizada pelo arrendatário. Mas no ano do jubileu, ela voltava para os seus donos. Isso era Deus protegendo o pobre. Isso era Deus guardando os pobres. E hoje, uma das coisas que Deus ele nos ensina é a questão da generosidade. É a questão de plantar. Eu preciso plantar para eu colher. É dando que se recebe. Existe uma lei. Às vezes nós falamos que é a lei do retorno, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Mas aí, os judeus, eles têm essas práticas. E nós podemos ver que dá muito certo para eles. Porque é uma nação que nasceu outro dia, né? 1948. É na nossa geração que eles nasceram. Eu não vi, né? Não sou tão velha assim. Mas uma geração é mais ou menos 70 anos. Então, é dentro da minha geração que nasceu a nação de Israel. Só que, hoje, 70 e poucos anos, a nação de Israel, ela é uma potência em tecnologia, em armamento bélico, porque ela está ali. Gente, é a única nação que é uma democracia no meio, né, de tantas nações, com tantas leis diferentes, e ela está ali, cercada de inimigos, mas ela continua firme, né? 70% da água é dessalinizada, porque eles têm usinas para dessalinizar a água. Eles fizeram irrigação no deserto, eles exportam algumas leguminosas, frutas para outros países. Quem diria isso? Um lugar que é desértico, que é muita pedra. E é uma potência. Então, olhe para Israel, olhe para a prosperidade dessa nação e saiba que essa prosperidade é bíblica. Essa prosperidade não é só para eles, não, é para mim e para você. Mas nós temos que seguir
há as orientações que estão na Bíblia, que não é só para o povo judeu. Quando Jesus morreu, nós fomos enxertados na videira. Então nós fazemos parte de Israel. Nós somos parte de Israel. Se você já aceitou Jesus como seu Salvador, você é parte de Israel. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.